Olá, alunos! Dando continuidade ao nosso comando select, hoje nós iremos falar sobre o select com o distinct. A cláusula distinct permite eliminar repetições de linhas no resultado de um comando select. A cláusula distinct só pode ser colocada imediatamente após o select. Por exemplo, selecionar o conjunto de localidades existente na tabela postal. Observação: não exibir localidades iguais. Então, o nosso select, para que ele selecione o nosso conjunto de localidades existente lá na nossa tabela postal, ficaria da seguinte forma: select distinct localidade from postal. Selecione, eu quero que selecione para mim as localidades lá da minha tabela postal, só que eu não quero que ele repita as linhas no meu resultado. Ele vai exibir somente se houver repetições de localidades, ele vai me apresentar somente um resultado por localidade. Então, para isso que serve a nossa cláusula distinct. É possível incluir em comando select as funções de agregação. As funções de agregação, funções estatísticas, têm por objetivo obter informações sobre o conjunto de linhas especificados na cláusula where, ou sobre grupos de linhas indicados na cláusula group by. Group by, com o uso do group by, é possível agruparmos diversos registros com base em uma ou mais colunas de uma tabela. Por exemplo, os produtos de uma loja podem ser agrupados pelo preço, maior valor e menor valor, pelo tipo, livros, filmes, séries, etc. É isso que muitas lojas de e-commerce fazem. Por exemplo, onde elas agrupam geralmente no canto esquerdo da tela diversas opções para o usuário customizar sua escolha na hora de comprar um determinado produto. Quando vocês vão comprar em algum site, algum e-commerce na internet, vocês podem observar que do lado esquerdo da nossa tela sempre tem ali para você fazer um filtro pelos menores preços, os mais vendidos e assim por diante. Usando esse group by que a gente consegue fazer esse agrupamento para que ele me traga esses resultados lá na minha loja virtual. É importante ressaltar que a cláusula group by é comumente usada em conjuntos com as seguintes funções: sum, função que permite a soma dos resultados; avg, função que permite o cálculo da média dos valores; count, função usada para contar os registros; max, função que retorna o maior valor de um conjunto de valores; min, função que retorna o menor valor de um conjunto de valores. A cláusula group by é responsável por determinar em quais grupos devem ser colocadas as linhas de saída. Caso a cláusula select contenha funções agregadas, a cláusula group by realiza um cálculo a fim de chegar ao valor sumário para cada um dos grupos. Nas situações em que se especifica a cláusula group by, deve ocorrer
uma das seguintes situações. Ou a expressão group by deve ser correspondente à expressão da lista de seleção, ou cada uma das colunas presentes em uma expressão não agregada na lista de seleção deve ser adicionada à lista de group by. Quando usamos o group by, mas não empregamos o uso do order by, o resultado obtido são os grupos em ordem aleatória, observando que é essencial o uso do order by para determinar a ordem de apresentação dos dados. Sum. A função sum realiza a soma dos valores em uma única coluna e retorna esse resultado. Para somar todos os preços de venda dos produtos de uma categoria, podemos utilizar uma função informando a coluna preço-venda, como exemplificado a seguir. Então, eu quero fazer uma soma de todos os meus preços de vendas lá da minha tabela produto de uma determinada categoria. Então, vamos lá. Select sum, entre parênteses. O que eu quero? Eu quero o preço de venda. Selecione para mim e faça a soma do meu preço de venda from produto da minha tabela produto where, onde a minha categoria for igual a 1. Então, o que ele vai pegar? Ele vai pegar todos os valores dos meus preços de venda, da minha tabela produto, da minha categoria 1 e vai me dar a soma total, como vocês podem observar na figura abaixo. Então, sum, preço de venda, ele fez toda a soma dos meus preços de venda da minha categoria 1 e me deu o resultado. AVG. Com a função AVG, podemos calcular a média aritmética dos valores em uma única tabela, uma única coluna, usando essa função no exemplo a seguir, tomando como parâmetro a coluna preço-venda da tabela produto. Então, seria da seguinte maneira: select AVG, entre parênteses, preço de venda from produto. Então, ele vai fazer o cálculo da minha média aritmética dos meus preços de venda lá da minha tabela produto. Na imagem a seguir, nós podemos ver, ele fez o cálculo aritmético de todas as minhas dos meus preços de vendas dos meus produtos e me deu o resultado aritmético. Muito obrigado, até a próxima aula e bons estudos.